Eu disse para o pastor Pedro que na volta eu passaria por aqui para cooperar com os irmãos. Ele me apresentou como pregador da noite. Não, moço, esta igreja não precisa de pregador, está cheia. Até pregar aqui é difícil, não sei se eu começo daqui, dali. Os pregadores vocês já têm. Agora a pergunta, precisa do que então, pastor? Se é que eu sei aconselhar, eu vou dar um conselho para vocês nesta noite. Esta igreja não precisa mais trazer ninguém para pregar aqui de fora, num bom sentido. Porque não tem vários, todos os pregadores aqui. Eu quero parabenizar o pastor Pedro, juntamente com a equipe de obreiros que tem aqui. Não são muitos, conforme muitas outras igrejas que tem tantos, mas quase ninguém faz nada. Aí eu louvo a Deus pelo grupo de obreiros que você tem aqui, companheiro, amigo, homens na altura de transmitir para a igreja aqui de Santa Gertrude, para nós, na sede e aonde for, a palavra de Deus. Eu estou aqui nesta noite. Eu quero que você diga comigo assim: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Por quê? Quando eu estava entrando ali, eu não terminei de falar, eu estava perdido em Limeira. Uma chácara lá e tal, para cá e para lá, e como eu não conheço Limeira, tive que entrar dentro da cidade, sair lá e acabei ficando ali, e chegamos também bastante atrasado. E quando me lembrei que o culto aqui começa às 6 horas, eu estava na chácara mais ou menos a 40 quilômetros daqui. Aí eu fiquei estarrecido. Me lembro que se eu começa às 6 horas daqui, foi aquela correria. E quando eu estava chegando ali, eu ouvi o pastor Pedro fazendo menção do final de 2025, é isso? E nós estamos entrando em 2026. Quantos dias falta, irmãos, para terminar? Quem? 31 dias? Quantos dias? Eu quero que você fale alto. Quantos dias? Então você olha para lá e para cá, fala, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque quando vai chegando o final dos anos, é preciso também parabenizar os 13º ano, né? É novo tempo aqui. É o 12º, vai? 12º ano do novo tempo aqui. Parece até que está fazendo meses. Quando eu lembro, quem estava aqui no dia da abertura? Tem alguém que estava aqui do primeiro dia, não? Opa, tem uma mão ali. Aí lá atrás tem mais duas. Segura a mão, segura. Mais duas. Lá atrás tem mais uma. Eu também levanto a minha que estava aqui. Aqui. Eu me lembro, no último dia, ou no sábado, eu me lembro, estava entupetado de pessoas, bastante gente. Eu olhei no meu companheiro, no meu irmão, disse, meu Deus, mal sabe ele que na semana que vem vai estar aqui o salão com umas 10, 12 pessoas. Falei com muita fé ainda. Mas eu disse para ele assim, você vai contemplar esta igreja aqui, do jeito que você está vendo hoje. Você já contemplou, né? Então bate uma linda salva de palmas para Jesus. Foi fácil? Foi fácil, pastor Pedro? Nem o seu próprio filho você tinha na época, estava indo embora para BH, né? Nem o filho estava junto. E os anos se passaram. Muitas provas vieram. Mas hoje ele pode dizer com vocês, levanta a mão assim. Levanta a mão. Eu gosto de crer. Levanta a mão, levanta. Diga assim, até aqui
nos ajudou o Senhor. Então ele é digno de palma, de louvor e de honra, para a glória do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Então eu não poderia, irmãos, deixar de estar aqui hoje. Foi tão difícil, tão difícil. Eu me lembro ainda, agora estou lembrando que eu estava saindo da chácara bem longe, bem para lá e tal, assim. E eu vim, corri, voltei e tal. E falei para ela assim, 6 horas o culto, começa lá e tal. Ela falou assim, o pastor Pedro tem bastante obreiro, lá para ele que ele se vira lá. Olha para os irmãos, olha, tem bastante obreiro. Foi o que eu falei, tem mesmo, uma coisa linda. Por isso que eu não estou aqui para ser o pregador da noite. Eu estou aqui para, junto com vocês, glorificar e exaltar o nome de Jesus para sempre. Porque nesses 12, 13 anos, quantas igrejas abriram e já fecharam. Quantas igrejas que estavam abertas também já fecharam. Mas é por isso que eu digo que eu e você pode dizer, por misericórdia de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos. Agora volto na pergunta que eu fiz, que eu pedi para você fazer. Ainda dá tempo. Por quê? Todas as vezes que chega final de ano, e nós termina o ano tal e começa o tal, irmãos, a reclamação é a mesma. É a mesma. No ano que vem agora, eu vou fazer. Acho que os pastores não. Eu acho que os pastores não, eu acho que não. Mas nesse ano agora, eu vou fazer. Aí você faz o voto. As horas chegam, os dias passam, os meses chegam também. O final de ano, quando vai chegando novembro, não falei que eu não venho pregar, vim dar conselho para você. Chega novembro, a gente já começa a querer renovar o voto. Pergunta por quê, pastor? Porque não concluiu aquilo que você queria que acontecesse. E assim vai passando os anos, dias e meses e ano. E chega um ponto que muitas vezes eu e você chega a se acomodar. E por que não dizer que tem alguns que até desistem? Por que não dizer que tem pessoas que ele acha que até que precisa trocar de igreja, precisa mudar de cidade? Eu vou bem devagar, irmão. Não estou com pressa e nem cansado. É o que Deus está me orientando aqui. Acha melhor até mudar de igreja, achando que o problema está na denominação. Às vezes, vê falar que Vinhedo é um lugar de... Eu vejo falar que aqui que é um lugar de gente rica. A cidade mais rica da zona é Santa Gertrude. Eu chego até a falar que é o povo mais bonito que tem. Não está gravando não, né? Tá gravando? Então... Faz assim, então... o senhor já falou. Agora não tem como retirar. E aí as pessoas acham até que precisa se mudar. Fala isso, pastor? Pergunta. Não. O problema não está em mudar de cidade, nem tampouco mudar de igreja. O problema sou eu. É você também, não? Quem tem que mudar? Eu. Você. As nossas atitudes.
Está faltando 30 e quantos dias? 30 e quantos dias? Então diga de novo, ainda dá tempo. Porque eu li aqui um versículo, quem lembra? No dia que Deus me livrou, que o pregador chegou. Profeta Isaías. Profeta Isaías 43. Esqueceram o versículo? Eu disse que voltava para falar sobre esse versículo. 43. E o versículo 18, diga aí, ainda dá tempo. Diga de novo, ainda dá tempo. Porque falta 31 dias. Eu vim pregar aqui nesta noite para pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas você não tem paz. Você já foi perdoada por Deus, mas na sua consciência você não tem paz. E todas as coisas que acontecem de errado, porque nem tudo dá certo, fala aí, nem tudo dá certo. Todas as coisas, todas as vezes que acontecem coisas erradas na sua vida, a sua mente vai lá naquele negócio. Estudo de Bíblia, está aqui os meninos, já falei. Mas Deus me deu alguns versículos que você, neste ano, você vai entrar o ano diferente. E quando for daqui um ano, você está fazendo outro tipo de propósito. Porque Deus vai cumprir na sua vida, a partir de hoje, o desejo do seu coração. E a sua consciência, ela vai estar pura, limpa e bela. E você vai apenas glorificar e exaltar o nome de Jesus. Se fosse você, eu batia a palma para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Olha aqui o problema da mente de pessoas aí. Disse assim: não vos lembrei das coisas passadas, vírgula, nem considereis as antigas. Se você fosse completar, ler o versículo 19, eis que faço coisa nova. Se você fosse para o profeta, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, disse assim: se alguém diz que está em Cristo, as coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Quantos podem dizer amém? Por que que Deus colocou no meu coração, o dia que eu sentei aqui, que o pastor Pedro disse assim: olha, o pregador, se não vier, chegou o pregador. Eu falei: Deus, irmãos, foi eu abrir a Bíblia, no meu coração veio o versículo: coisa velha, coisa nova. Veio assim, que aqui, eu poderia falar lá em Santa Lúcia onde? Não, aqui. Tem pessoas que já foram perdoadas por Deus. Deixa eu voltar um pouquinho. Tem pessoas que a sua vida não... Faz assim comigo, faz assim, ó. Faz. Dando risada, vai rindo. Faz assim, faz aí, Roberto, faz assim, faz. Ó.
a sua vida não anda, e sabe o que é que você sofre mais ainda? Pergunta o que, pastor? Porque você vê pessoas que estão assim, ó, 100, 120, 140, não passa, é 120 da Bandeirantes só, hein? Cuidado, 140 não. 100, 120, mas às vezes tem alguém que passa nós a 140 por hora, eu não é, irmãos, eu não é, passa nós, eu estou sentindo aqui a presença de Deus, passa nós às vezes 140, 160 por hora, e parece que o nosso carro não vai, não anda. Já aconteceu com você? Vou devagarzinho, eu falei, né? Já aconteceu com você? De chegar alguém aqui nesta igreja, aceitar Jesus, viciado, com problema. De repente o pastor Pedro disse assim: vai ter batismo. Tem tantas pessoas para batizar. E de repente você vê aquela pessoa que entrou ali, embriagado, prostituto, meu irmão, tudo que você pensar, que às vezes até para você não tinha jeito, e de repente o pastor da igreja disse: vai ter batismo. Quem vai batizar? Vou falar um nome aqui que não tem aqui. O Bernardo. Tem algum Bernardo aí? Não? Acertei. Aí você, mas o Bernardo? Daqui a pouco o pastor Pedro falando assim: está precisando de alguém no diaconato da igreja. Eu vou consagrar a quem? O Bernardo. Passa-se o tempo, o pastor Pedro que precisa levar alguém para tocar no grupo, alguém para trabalhar com a criança, quem vai? O Bernardo. Vai me representar no lugar, quem vai? O Bernardo. Quem está entendendo, diga amém. Aí você fala: e eu? Mas o Bernardo chegou ontem, e eu estou aqui já faz. E a minha vida? Mas o Bernardo? Posso parar ou continuo? Mas por que o Bernardo? Por que você não? Porque na sua vida ainda tem mágoa, ainda tem ressentimento. Tudo que você vai fazer na obra, a sua mente lembra naquilo que você fazia, o que você praticava. Irmãos, nós somos seres humanos. Mas é por isso que Deus dá esta palavra nesta noite, para levantar a sua vida diante daquilo que você sempre teve. Eu sinto aqui a presença de Deus. Aquilo que você sempre teve condição de fazer, e você está emaranhado no passado. Deus já te perdoou, pastor, mas como que eu sei que Deus já me perdoou? Como que eu sei? Como que eu vou descobrir? Fica na minha mente. Mas as pessoas falam. Se você fosse ler o versículo 25. Leia o versículo 25, você quer ver? Leia o versículo 25. Eu mesmo. Olha Deus falando com o povo de Israel. Eu quem? Eu mesmo
sou que apago as tuas transgressões por amor de mim. Deus falando para o povo e Deus falando para a igreja dele em Santa Gertrude hoje. Ah, mas a pessoa joga na cara, mas a Bíblia diz que ele apaga e ele não lembra, porque o homem não esquece mesmo. Você quer ver quando você quer parar, quando as pessoas querem me parar e te parar? A pessoa que sabe que você tem chamada para o negócio, a pessoa vê que você tem condição, que nem o Bernardo, às vezes muito mais do que o Bernardo. Às vezes o Bernardo é um coitado, nem lê direito, e você é formado em teologia, é formado, tem faculdade de direito, tem faculdade de medicina, tem faculdade disso e aquilo, e apenas chega um simples Bernardo, e o Bernardo está aqui, enquanto você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque quando o adversário, na verdade ele sabe, o diabo sabe do teu poder. Aí, irmão, senta aí a presença de Deus. O diabo sabe o seu potencial. Como Deus sabe que você é capaz, o diabo também sabe. Então o que ele faz? Ele mexe na ferida. E aí você diz: eu fazia mesmo. Não, mas eu era isso mesmo, então eu não tenho condição. Mas a Bíblia diz que Deus olha para o povo aqui e disse para eles assim: diga para eles que eu mesmo sou o que apago as transgressões, os pecados, aquilo que o homem muitas vezes quer jogar no teu rosto, mas a Bíblia diz: eu não lembro mais, porque Deus não tem prazer de lembrar no teu pecado, mas Ele quer que você prossegue, Ele quer que você caminha, Ele quer que você vá avante. Ele não tem prazer de ver o homem, aleluia, cabisbaixo, frouxo, churumingando. Não, irmão, Deus já perdoou os nossos pecados pelo amor dele. Levanta o dedo assim, levanta, é pelo amor dele, aleluia. Ele tem prazer em ver uma igreja triunfante, ver um homem que era bêbado, agora pregador, ver uma mulher que era prostituta, agora na frente de um trabalho, ver um homem que oferecia droga para criança, hoje trabalhando com criança. Ele não tem prazer de lembrar do pecado. E quando nós sabemos que nós somos perdoados, mas assim, como é que você sabe que você é perdoado? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu vou te ajudar. Eu disse que eu não vim pregar, vim te ajudar. É quando você sente mal, quando você lembra o que você era. Quando você sente nojo de saber aonde você vivia. Porque eu vejo pessoas, talvez aqui eu nunca vi, mas no geral, que quando ele sobe no púlpito da igreja, parece, obreiros, que ele tem prazer de esmiuçar o passado dele como ele estivesse vivendo lá. Você acha que uma prostituta pode subir aqui e dizer que eu era prostituta, um exemplo assim? Mas eu já vi pessoas que ele tem prazer em dizer aquilo que ele fazia, como ele fazia, por que ele fazia, ganhava dinheiro. Irmãos, você está dando glória a Satanás. Não é você não, né? Acho que né? Pessoa que disse isso, está dando glória para Satanás. E automaticamente, sempre que vai fazer as coisas para Deus, ele fica acusado mesmo. E Deus já perdoou ele.
Deus não perdoa ninguém para experimentar, perdoa para prova. Não, irmão, não. Se você viver o versículo que eu citei, 2 Coríntios 5,17, se alguém diz que está em Cristo, as coisas velhas, faz assim, ó. Faz. As coisas velhas, ó. E tudo se fez novo. É uma nova criatura para Cristo. É um novo homem. É uma nova mulher. É uma nova criatura. O que as pessoas não ganham do Bernardo é porque o Bernardo entrou aqui e ele teve um encontro. Eu também tive. Ele foi batizado, você também foi batizado. O Bernardo acreditou que no dia que ele dobrou o joelho, ou que ele desceu as águas, ele saiu das águas, uma nova criatura em Cristo. Irmãos, Satanás não tem nenhuma chance de entristecer o Bernardo. Mas tem pessoa que fica alimentando aquele ressentimento. Parece que aquela ferida começa a voltar tudo novamente. Cria uma marca. Existem pessoas que têm a mente confusa, a ponto de dizer: no dia em que o pastor da igreja vai celebrar a ceia do Senhor, eu cito muito um versículo lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Você sabia que o Bernardo, quando ele ouve esta leitura, ele se alegra tanto, porque o Bernardo, ele começa a examinar a vida dele do dia em que ele aceitou Jesus, no dia que o pastor Pedro levou ele às águas e disse assim: Bernardo, você já aceitou Jesus como teu Salvador? Sim. Bernardo, você promete ser fiel a Ele todos os dias da sua vida? Ele disse sim. Aí o pastor disse: perante o seu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que o pastor Pedro faz aqui ou não? É assim? Tá. Então, quando o próprio pastor da igreja diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, o Bernardo, ele faz um exame daquele dia do batismo para cá. Ele disse: não, eu não bebi mais, eu não fumei mais, eu não menti mais, eu não fiz isso mais, eu não fiz nada, eu estou ciente de que eu posso participar da ceia tranquilo. Mas, irmãos, às vezes você, ou eu, que está vendo o Bernardo a 140 por hora, que devia estar a 120, 140 por hora, aí o que vem na mente? Meu Deus, é como eu estivesse vendo aqui pessoas que passou, olha para cá, pessoas que passou por isso nesses dias, alguém que chegou em alguém. Às vezes você é crente agora você é crente, agora você está na igreja do pastor Pedro, mas você lembra quando você fazia isso?
A pessoa fica. Aí, se chegar aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Bernardo, ele examina do dia do batismo para cá. E você vai começar a pensar, mas o fulano sabe que eu era isso, sabe que eu fui isso, ele me conheceu, e blá, blá, blá. Irmão, diga para alguém, Deus já te perdoou. Fala aí para ele, fala, pode falar, Deus já te perdoou. Fala assim, pelo aquele negócio, ficou lá nas águas do batismo. Diga para ele assim, você é uma nova criatura em Cristo. Você não pode carregar, irmãos, esta marca. Não, a única marca que eu preciso carregar é aquela que Paulo disse, se eu não me falo de memória, me ajuda aí, aos Efésios, se eu não me falo de memória, eis que estrago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eis que eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Esta marca não pode sair da minha vida, não pode sair da tua vida, mas aquela marca disso, daquilo, já ficou nas águas do batismo. Hoje você é uma nova criatura em Cristo, então glorifica o nome do Senhor e bate uma linda salva de palmas para Ele, por Ele, para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Fica de pé. Eu preciso orar para pessoas aqui que têm confusão na mente. Acusação na mente. É por isso que ele renova. Chega no final do ano, renova. Depois de novembro, dezembro, renova de novo e não acontece. Ó. Não está fazendo isso, ó. Está assim, ó. Eu não vou convidar ninguém na frente, a não ser que o pastor Pedro mande eu convidar, mas eu não vou convidar. Eu não vou convidar. Mas o pastor disse que é à vontade. E você não pode sair daqui assim. Eu quero que você faça uma prova com Deus. Se o seu problema de que não funciona a sua vida, e outra coisa, aqui tem pessoa que viu o Bernardo chegar, o Bernardo hoje está em tal posição, e você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa dizimista, você é uma pessoa companheira do pastor, você é uma pessoa que trabalha na obra, mas a sua vida não prospera. Porque você não se sente perdoado por Deus. E você já está perdoado por Deus. E você pode fazer propósito a partir de hoje. Você pode fazer no ano de 2026. Pode pegar a caneta e escrever o que você quer dentro daquilo que você pode fazer. Eu não adianta dizer que eu quero comprar uma carreta esse ano que eu não tenho condição de comprar. Eu estou lutando para pagar o meu carro. Graças a Deus eu estou pagando. Vocês estão me ajudando. Fala assim, não, agora 2026 eu quero comprar uma carreta. Eu não vou fazer esse propósito, que eu não vou conseguir pagar. Eu não vou. Mas eu posso dizer que eu quero melhorar meu carro. Eu posso dizer que eu quero, vamos falar da obra de Deus. Eu quero fazer mais na obra de Deus. E outra, tem pessoa aqui que até começou, mas parou. Você está notando que a sua vida espiritual extasiou. O seu ministério pode ser que não degrediu, mas não consegue. Tem chegado na tua vida um espírito de desânimo, não é demônio não. Desânimo. Sabe aquele negócio, aquela depressão, aquela opressão, aquela confusão, assim, irmão, não estou falando de demônio. Não. Hoje, nós pastores precisamos ficar cientes que a doença mais fácil de curar é demônio, irmão. O demônio não resiste à presença. Aqui tem a presença? Aqui tem. Levanta a mão. Aqui tem a presença. Descruza o braço aí. Aqui tem a presença? Tem? Então o demônio não fica aqui, mano. Não. Tem pessoas que estão preocupadas com o demônio. Às vezes eu faço culto de libertação lá, pastor, mas não é para atender com o demônio, não. É doença, é mente confusa, é pessoas que têm depressão, é pessoas que têm confusão. É isso. E outra coisa, existe uma outra coisa.
faz culto de libertação, às vezes a pessoa não consegue libertar da própria boca, de falar palavrão, falar coisas que ofendem. Quando vê, já falou coisas que entristeceu o seu cônjuge, aquele que você deita com ele, dorme com ele. Amanhã você fala: Deus me deu um negócio aqui sobre casais. Não pode acontecer. Deita junto, dorme junto. Tudo que tem direito de fazer, porque nós somos casados, faz. Mas no outro dia, a pessoa recebe uma palavra que é como um punhal, que crava no coração e na alma. E às vezes nós fazemos culto de libertação para os demônios sair, mas às vezes nossa boca é inflamada. A nossa língua às vezes fere. Quantas vezes fazemos culto de libertação para os demônios sair, eles nem entram aqui. Nós não temos paciência com nossos filhos. Eu vou terminar. Falta 20 minutos. Eu vou parar aqui. Chamamos nossos filhos de palavras como fosse o cachorrinho do quintal. Pelo contrário. Hoje, irmãos, hoje eu falo assim que tem hora que dá vontade de ser cachorro dos ricos do que ser filho daquelas pessoas que não sabem tratar as pessoas. Cachorrinho hoje é tratado como fosse um filho de papai. E às vezes a boca de um dos cônjuges chega a tratar o filho com palavras. Por isso que eu não quero que saia do lugar. Não vou chamar aqui não, pastor Pedro. Eu costumo dizer, e vou falar aqui também: se eu chamar o meu filho de animal, eu sou o pai dele. O que eu sou? Pode falar. O que eu sou? Mas é meu filho que é animal. Mas quem que é o pai dele? É por isso que às vezes você não está alcançando o Bernardo. Mas nesta noite, eu quero orar ao Senhor. Ninguém vai levantar a mão. Você vai colocar a mão no seu coração. E você sabe o que você precisa. E você sabe que você já foi perdoada por Deus. E Deus está esperando você tomar uma decisão. Aleluia, que ainda o projeto está de pé e vai acontecer breve, irmão. Eu fiquei feliz quando aquele moço pregou aqui naquele domingo, que ele disse assim, pastor Pedro e pastores: se nós nesse ano de 2026 conseguir, pelo menos, irmãos, trazer uma pessoa, ou fazer com que aquela pessoa que está aqui na igreja caminhar e chegar até o batismo, você já pensou o que seria desta igreja de Santa Gertrude? Você já pensou o que seria da nossa sede? O que seria do ministério? Mas você, irmão, está no pacote. E eu quero dizer uma coisa: que as promessas que Deus tem na tua vida, ela não caiu por terra. E você vai ter condição de atravessar na frente do Bernardo, correndo, porque a promessa de Deus está ainda escrita. E você pode, aleluia, nesse ano de 2026, pegar uma caneta e escrever o projeto. Deus, eu preciso disso e daquilo. Eu tenho certeza que o Senhor, aleluia, apagou os meus pecados e o Senhor não lembra mais. Então não adianta o adversário ficar lembrando, porque eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao céu. E o céu disse nesta noite que vai levantar pessoas aqui para sair correndo na frente do Bernardo e o nome dele ser glorificado. Coloca a mão no coração. Deus,
Deus, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir nesta hora a sua graça, Senhor, a tua bênção, Pai, como ministro da tua palavra, Senhor. Eu estou aqui com as minhas mãos levantadas, abençoando a vida deste irmão, desta irmã que não consegue caminhar, Pai, e muitas vezes, Deus, ela pensa até em retroceder, ela pensa em voltar, ela pensa em chegar no final do ano agora, entregar o cargo, mas Deus, o Senhor falou comigo no meu coração, que o Senhor vai levantar um grupo de pessoas, que não vai olhar para trás, porque os pecados deles, o Senhor já apagou, as transgressões, ficou na água do batismo, e o Senhor vai levantar pessoas com coragem, pessoas valentes, para continuar a tua obra, Pai. Os demônios não vão fazer-nos parar de pregar a tua palavra, de adorar o teu nome, Senhor. Estenda as tuas mãos, Pai querido e santo, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém perto de você? Diga para ele assim: eu sou contigo. Pode pegar na mão, diga: eu sou contigo. Diga para ele assim: pode contar comigo. Diga: pode contar comigo. Diga: pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Aleluia. Bate uma linda salva de palma para Jesus. Isso, bate a melhor palma, porque agora a tua mente não está confusa. Bate a melhor palma, porque você sente nesta noite perdoado por Ele.